Fala galera, beleza? Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu trago o quadro Sabadaço. Esse daqui eu acho que é o quadro mais versátil do canal, porque eu posso falar sobre um filme nele, né, para vocês, trazer até eventualmente uma série, mas a ideia inicial aqui do canal não é trazer série não, beleza? É só filme, mas eu poderia trazer aqui, eu poderia trazer também uma lista de filmes, enfim. Ele é um quadro bem versátil, na verdade, porque acaba sendo uma indicação de final de semana, né, o Sabadaço. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme, aqui, né, quero trazer um filme para vocês, que eu acho que é um filme que chama muita atenção pela estrutura que ele tem, pela temática e pela tensão que existe ali durante o filme quase que inteiro. Eu tô falando de O Suspeito da Rua Arlington. Não sei se você já ouviu falar nesse filme, mas ele é lá de 1999. Pessoal, um filmaço, né, que eu acho que vai conseguir, com certeza, te entreter aí durante um tempo, né, nesse final de semana, ou dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo também. Ele é um filme dirigido pelo Mark Pellington, que é o mesmo diretor de A Última Profecia, O Paraíso é logo aqui também, é dele, né, entre alguns outros filmes mais underground, vamos dizer assim. No elenco desse filme, nós temos dois atores que chamam muita atenção, dois atores que eu gosto pra caramba, né? No caso, o Jeff Bridges, ele é o protagonista da história. O Tim Robbins também tá por aqui, né? Tim Robbins de Sobre Meninos e Lobos, Um Sonho de Liberdade. O cara é brabo demais. É um elenco que acaba ajudando muito na criação desses personagens. E aqui, pessoal, nós temos basicamente um thriller psicológico que traz uma atmosfera de paranoia, né? Porque, enfim, é um filme que aborda algumas situações que já eu vou falar pra vocês e que trazem sim uma pegada paranoica, principalmente envolvendo esses personagens principais. Porque na história do filme nós temos um professor de história que acaba fazendo uma amizade ali com seus vizinhos depois de salvar o filho deles, né? O filho mais novo deles. Esse professor também tem um filho, então existe toda uma relação ali de família, né? Que eles se encontram para os filhos também brincarem juntos, eles acabam fazendo essa amizade e tudo mais. O problema é que esse cara, né, ele acaba percebendo que existe alguma coisa estranha ali com esses vizinhos, com esse casal de vizinhos, na verdade, e vai entendendo que, de repente, eles podem ser algo diferente do que ele imaginava. Mas assim, esse daqui é um filme que engloba o terrorismo e tudo mais. Eu acho que é um filme bem subestimado ali dos anos 90, do finalzinho, né, de 1999, no caso, e ele basicamente antecipou alguns medos dos norte-americanos sobre terrorismo, sabe? No caso, o terrorismo doméstico, porque muitas coisas vieram acontecer ali na década seguinte, né? Na década de 2000, no caso. Então é um filme que ele consegue antecipar algumas situações assim. O filme foi lançado, né, em um período em que o cinema norte-americano explorava temas como conspiração e inimigos internos. Então nós podemos lembrar aí de filmes como Dossiê Pelicano, Cidade das Sombras também pode entrar nesse quesito, até mesmo Matrix, né? Então era um período em que o cinema norte-americano estava muito, né, nessa pegada, explorando essas questões. Então ele quebra aquela ideia do cenário idealizado do sonho americano, onde os subúrbios são tranquilos, vizinhos amigáveis e tudo mais, né? Ele é um filme que acaba mostrando mais esse lado sombrio e de coisas que parecem ser, na verdade não são. Então acaba sendo sim um filme conspiracionista, trazendo até elementos ali da década de 70, sabe? É um filme que se inspirou muito em filmes dos anos 70. A gente pode lembrar que o cinema da paranoia, né, esse, entre aspas, movimento, aconteceu do final dos anos 60 para meados dos anos 70. Eu já até fiz um vídeo aqui para vocês sobre o cinema da paranoia, indicando dois filmes específicos, e esse filme ele tem inspiração nisso também, de certa forma. Então acaba sendo um filme que mostra como narrativas podem ser manipuladas e que pessoas comuns podem ser usados como peões para situações maiores, sabe? A própria manipulação da mídia, enfim, é um filme que ele consegue abordar todos esses aspectos, trazendo uma história densa, tensa também, né, e que vai te prendendo ali conforme o tempo vai passando, porque é um suspense intrigante, porque nós temos ali um tipo de pesadelo urbano que vai tomando conta da mente do nosso protagonista, vivido pelo Jeff Bridges, que inclusive tá excelente nesse papel. Enfim, Jeff Bridges eu acho que não precisa provar nada a ninguém, né, principalmente ali naquele período em que ele tava num momento muito bom da carreira dele e tudo mais. O Tim Robbins também entrega uma atuação maravilhosa. Ele é um cara que tem uma certa dualidade ali, você nunca sabe se
dá pra confiar nele, se não dá. Obviamente o filme com o tempo vai mostrando algumas situações e você vai tendo certezas sobre esse personagem. Enfim, um filme que vai trazendo aos poucos, né, as informações pra gente, mas também ele não te entrega nada de mão beijada, sabe? Ele não precisa ficar te explicando o tempo inteiro as coisas que estão acontecendo. Você pode também interpretar, tentar entender todas aquelas coisas. Eu não sou muito fã de filmes que vão explicando tudo certinho, tintim por tintim pra você. Obviamente, existe aquele tipo de filme que precisa te explicar pra você entender o tema que ele quer trazer. Às vezes é um tema bem complexo mesmo e que o filme precisa te explicar alguns detalhes, e juntando tudo isso nós temos uma excelente atmosfera criada pelo Mark Pellington, que é o diretor do filme. Essa atmosfera te traz uma experiência, né? Não vou falar que você se coloca ali junto com os personagens necessariamente, mas você observa, né, como aquelas vidas estão funcionando, e o porquê daquele cara ter um lance tão paranoico, né, o protagonista. Existe um background dele, no caso, a esposa dele faleceu, né, isso faz parte ali da própria história do filme mesmo, a esposa dele faleceu, então ele tem alguns traumas que precisa carregar pra vida. Como eu já falei pra vocês, ele tem um filho, então ele precisa criar o filho dele em torno disso tudo. Essa esposa dele era uma agente do FBI, então existe até um personagem interessante ali no filme que era o parceiro dela, né, ali na época em que ela morreu e tudo mais. Então é um filme que consegue explorar essas questões aí. Esse filme é roteirizado pelo Ehren Kruger, que como eu falei pra vocês, se inspirou muito em filmes dos anos 70, principalmente na questão de finais agridoces também, sabe? Então não espere algo tão padrão pro decorrer e pro final desse filme, não. Porque se você é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, né, de primeiro, segundo, terceiro ato, tudo direitinho no filme, esse daqui não te entrega isso, não. Ele te entrega uma experiência diferente, que na minha opinião vale muito a pena, né? Até porque a narrativa desse filme traz uma linha bem tênue entre herói e vilão. Então, é o que eu falei pra vocês, você fica desconfiado de um monte de gente o tempo inteiro durante o decorrer do filme. Eu acho que vale muito a pena você assistir. O Suspeito da Rua Arlington é o título dele, né? Ele é um filme que tá em alguns streamings, então você pode assistir lá no Prime Video, no Look também, você pode conferir, no próprio Netmovies, beleza? Então tá aí, se você quiser conferir nesse final de semana ou no dia que você estiver assistindo esse vídeo, né? O Suspeito da Rua Arlington. Eu acho que vale demais. É um filme que ele como eu já falei, né, meio subestimado, mas que entrega um resultado muito interessante, né? Um resultado, no caso, de entretenimento, de experiência que você vai ter assistindo esse filme. Então, vai lá que eu acho que você pode se surpreender bastante com ele. E é isso, né, pessoal? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou dele, né? Comenta também sobre esse filme, se você ficou interessado em assistir, ou se você já assistiu, se você conhece e de repente ficou com vontade de reassistir, diz aí, comenta pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Não esquece de conferir na descrição do vídeo minhas redes sociais, principalmente o Instagram, beleza? Me segue lá, se inscreve aqui no canal também, beleza? Não esquece disso não, é isso aí, valeu!